Professora e demais grupos, primeiro, parabéns, como sempre, brilhante, né? Mas eu sou provocador por natureza, né, professora, como diz a história. Presente nessa sala, conosco, nessa discussão, se vocês não perceberam, está a companheira vice-governadora, professora. A vice-governadora do estado de Sergipe está na sala conosco, está também, né, devo anunciar aqui como companheiro Donizete, senador pelo Tocantins, né? O Humberto também conhece, quer dizer, tá Reis, que é da Bahia, tem outros companheiros de outros locais, mas bem-vindo, viu, Adérico? Chegou, perdeu parte da discussão, mas vai estar gravado, eu acho que vale a pena pegar ela desde o começo, quem chegou um pouquinho depois, né? Está aí a vice-governadora. Eliane, eu vou passar provocativamente a palavra para você, para que você, em parte, dialogue com Tânia. Peguei na fria. Não, gente, não pegou mesmo. Na verdade, eu recebi hoje, quero até agradecer, porque no primeiro momento o Denis me mandou um convite e me mandou o card da palestra da professora Tânia Bacelar. E, na realidade, eu não sabia nem quem era que estava me mandando. Mas eu falei, gente, é a professora Tânia Bacelar, eu preciso entrar, porque eu acho que ela, de uma forma ou outra, ela sabe que ela nos ajudou muito aqui no estado de Sergipe, na gestão de Marcelo Deda, através de toda a discussão, de todo o conhecimento que ela tinha, de todas as fontes que nós bebemos, né, do conhecimento dela, através da professora Lúcia Falcon, e foi um momento muito rico no estado de Sergipe. Então, na hora que eu vi que era a Tânia Bacelar, eu falei, eu não sei nem quem é o grupo que está lá, eu não sabia nem que era de Simão Dias, não sabia. Mas eu falei, eu vou entrar para escutar, porque ela é uma fonte de aprendizagem, sabe? É muito bom tê-la aqui, principalmente discutindo Simão Dias. Então, parabéns a todos vocês. O nosso senador, Donizete, né? Acho que eu estou com problema de som, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ouvindo bem. Boa noite a todos. Eu acabei chegando atrasado para ouvir a primeira parte da fala da professora, mas Tânia Bacelar, porque aqui a corrida está grande nesse negócio da eleição. Não ouvindo, não. Ela não está ouvindo. Algumas pessoas ouvem, outras não, então. Um pouquinho mais alto, Donizete, mais próximo do microfone. Não, tá bem próximo aqui, Humberto. Então, cheguei atrasado, mas no que eu pude aproveitar aqui, muito bacana a reflexão. Prazer em revê-lo, Humberto. Delcio, há muito tempo que a gente não se fala sobre tudo, eu e você, Humberto. Estamos aqui no Tocantins, levando a ferro e fogo aqui o vírus e o verme. Ver se a gente consegue superar. Mas é isso. Muito agradecido pelo convite, Delcio. Vamos nós. Mais alguma pergunta? Só uma observação, Veliane. Na verdade, esse grupo é um grupo de Simão Dias que a gente está discutindo o projeto para Simão Dias. A gente já vem no processo aí há uns 3 meses. Né? Tem 70 pessoas nesse grupo, 4 gerações. Já teve aqui com a gente professora, além da professora Tânia, teve aqui conosco Gilberto Carvalho, Zé Disseu, nessa mesma perspectiva, com esse mesmo formato. Me convidem, adorei o convite. Eu acho que ela o que ela falou em relação a gente fazer um plano, olhando a micro, sabe, a junção desses micros é fundamental mesmo. Porque muitas vezes a gente quer construir o novo, mas fazendo tudo como era antes, sempre como da mesma forma velha de ser. E aí é impossível ter resultado diferente, né, fazendo as mesmas coisas. Então, nós temos um Estado que é extremamente poderoso, sabe? Uma gente extremamente inteligente, aguerrida, e que precisa de novas soluções. Precisam de novas soluções. Eu estou acompanhando o consórcio do Nordeste aqui, professora, junto com o professor Miguel Nicoleles, sabe? E eu sei exatamente a diferença do que foi o consórcio ter chamado o professor Miguel Nicoleles para trazer técnica, trazer conhecimento, para dar base
para as decisões. E isso faz uma diferença imensa. Uma coisa é a gente achar o que a gente quer fazer, o que a gente pensa que pode dar mais resultado eleitoralmente, mas outra coisa é a gente ter a ciência do nosso lado, é a gente ter a técnica orientando. Isso faz toda uma diferença. Então, com certeza, o Consórcio do Nordeste, o Comitê Científico do Nordeste, teve um papel fundamental do Nordeste hoje. A gente olhar para o Jornal Nacional e ver a região do Nordeste quase toda azulzinha. Isso dá um orgulho, sabe, gigantesco. Eu queria aproveitar, e Tânia fez essa referência a essa aliança dos governadores, ao consórcio. Eles acabaram de lançar o programa Alimentos Saudáveis. E acho que aí também está uma oportunidade da gente seguir sua recomendação de colar nessa agenda do Consórcio Nordeste, nesse sentido de pensar a longo prazo essas transformações no município, que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai desmontar a economia do milho, ainda que seja uma monocultura, que seja baseado na produção de milho transgênico, porque ela tem uma importância econômica para o município e até para o estado de Sergipe, né? Então, eu acho que esse olhar a longo prazo e acompanhar a agenda do Nordeste, pensando no município produtor de alimentos saudáveis, ou até no território produtor de alimentos saudáveis. Nós estamos ali no Centro-Sul, a sua recomendação sobre Itabaiana, eu acho que ela vale até mais em relação a Lagarto, que é um município vizinho, fica só 25 quilômetros, e também é uma das cidades médias importantes do estado de Sergipe, né, onde está ali a universidade. As duas são próximas, porque Sergipe é muito pequeno, mas eu acho que Lagarto, que está na região Centro-Sul. Também tem um destaque do nosso território e do nosso município, está vizinho ao estado da Bahia, né, com uma relação muito forte com o território do Nordeste da Bahia, que tem aí também uma potencialidade. Simão Dias está nessa divisa, fica só 4 quilômetros, já fica no estado da Bahia. Então, as suas recomendações são muito boas, mas eu queria escutar outras pessoas que estão aqui, agradecer a Eliana, também a Donizete. Talvez um dia a gente vá convidar vocês aqui para também ir conversando sobre alternativas, mas eu acho que Tânia já nos deixa aí não só elementos para reflexão sobre o diagnóstico, como também para a construção do plano que nós vamos enfrentar aí tão logo a gente tenha o diagnóstico elaborado. Eu queria, Humberto, lembrar um outro aspecto. O Nordeste, professora, a senhora também é sabedora, começa essa estratégia na estruturação da relação, me ensinou agora, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Agrário. Como é, Humberto? Me ajuda aí o circuito, não, como é? Não é um circuito, ele tem outro nome. SDT. Hã? SDT. Não. São os secretários de... o Fórum de Secretários. O Fórum de Secretários Executivos da Agricultura Familiar. Isso. Continua. Que continua, começou, que antecedeu, inclusive, o Fórum dos Governadores, e que, em alguns estados, isso representa muito. Uma outra coisa que eu acho que eu queria que a senhora fizesse uma abordagem, e aí já é a provocação mesmo, que eu sei que a senhora fala e não cala, não tem papa na língua, como diz a história, aí quando é provocado, então é que fica bom. Repara bem, se falou muito que o resultado eleitoral, não sei o que, se deu muito por causa da conta da Bolsa Família, e eu sempre disse que não, até escrevi alguns textos. Tem um detalhe interessante, a Bahia é onde mais está consolidado o governo progressista, aí vem o Ceará, o Piauí, né? Coincidentemente, esses estados, eles absorveram a política de desenvolvimento territorial como pauta em todas as suas ações, educação, saúde, desenvolvimento rural, tudo. A estratégia de planejamento desses estados, principalmente Bahia, Ceará e Piauí, se dá em cima da estrutura do planejamento a partir do conceito da territorialidade. Né? Infelizmente, e aí, Eliane, me desculpa a abordagem, Sergipe nem secretário de planejamento tem mais, né?
Não sei como é que funciona. Um Estado sem planejamento. Né? Fico curioso, é no mínimo curioso. Né? É uma governança que resolve tudo, do financeiro, né, ao que se pensa que é planejamento. Imagina só, professora, a confusão. Para mim, isso é um sangangu de gato, é um nome popular do sertanejo. Né? Então, assim, eu queria que a senhora me dissesse o que é que a senhora acha. É a primeira questão. O que é que isso representou politicamente, para os resultados políticos que esses estados têm tido? Camilo é bem situado, inclusive, nacionalmente. Governadorzinho do Ceará. Rui Costa, novato na política, digamos assim, já ascendeu para o Senado Nacional. O Wellington, no Piauí, está no 4º mandato. Isso é irônico. Isso não deve ser por acaso. Tem que ter algum motivo para isso. Tem que ter um motivo para isso. E a outra provocação é a seguinte, vou fazer logo a outra, e o desenvolvimento local? Por que a gente não olha? Se fala tanto dos circuitos curtos, será que olhando também para dentro, retomando um pouco, não só se fechando, mas o desenvolvimento endógeno também não seria uma saída, uma alternativa, pensar, né, mais para dentro mesmo? Seriam essas duas questões para começar a brincadeira. Veja, como eu falei, eu acho que a gente tem que pensar em escalas, em múltiplas escalas. Por isso que eu comecei do mundo, vim para o Brasil, fui para o Nordeste, tá certo? E terminei recomendando a vocês a fazer uma abordagem mais sub-regional, certo? Essa abordagem sub-regional, ela tem 3 vantagens principais. Não sei se o Humberto concorda comigo. A primeira é que ela nos obriga a dialogar com a diversidade. Os estados que consolidaram isso são estados que aprenderam a dialogar com a diversidade. O Brasil tem na diversidade regional um dos seus principais patrimônios. Só que o Brasil do século XX negou isso. O Brasil do século XX resolveu concentrar. E, ao concentrar, negou a diversidade. E foi um erro grande. Nós estamos recuperando essa visão de que o Brasil não é um só. Que São Paulo é muito importante, mas não é Brasil. O Brasil é muito mais do que São Paulo. Então, quando a gente aterriza mais, a diversidade salta aos nossos olhos. Então, essa abordagem de a gente aterriza ajuda a isso, ajuda a valorizar um patrimônio brasileiro que é a diversidade ambiental, socioeconômica, cultural, tudo que vocês quiserem é diverso, né? Nessa escala. Agora, quando você desce muito para um município pequeno, você perde um pedaço. Então, a sabedoria é descer voltando, descer voltando, descer voltando, tá certo? Então, é dialético, tá certo? Negando e assumindo, negando e assumindo. Então, é isso que eu estou sugerindo, fazer esse movimento, tá certo? Quando eu chego nesse tratamento regional, ele tem essa primeira vantagem. Nos esclarece potenciais que a gente não via. Por exemplo, Humberto me falou num potencial para turismo de aventura, certo? É que, lendo Sergipe como um todo, não aparece. Se eu botar uma lupa, talvez apareça. Então, esse corte ajuda isso, a dialogar com a diversidade. O segundo é que, quando a gente faz isso articulado politicamente, a gente faz florescer um outro potencial, que é o que a gente chamava de capital social. Se lembram desse debate? Capital social é um capital. Capital não é só uma relação social de produção, não é só dinheiro, não é só patrimônio material, é um patrimônio imaterial, que é isso que está juntando nós aqui hoje de noite. É o que todo mundo se sente de Simão Dias, um em Brasília, outro em Aracaju, outro na Colômbia, mas se sente de Simão Dias. Isso é um ativo fantástico. E quando eu faço esse corte, eu junto capital social. Então, isso é um patrimônio, isso é um ativo para ser
usado. E terceiro, ele faz o que governador nenhum faz. É a turma trabalhar junto. E aí eu estou falando para a vice-governadora, já arranjou um serviço mais difícil do que fazer as secretarias trabalharem junto? Pense num negócio difícil. Cada um foi ligado a não sei quem, cada um é ligado a não sei quem, dentro do PT, cada um é uma corrente. Eu fui na administração do PT, eu só faltei endoidar. Eu disse, gente, vocês são tudo do mesmo lugar. Ah, mas aqui ali é não sei quem. Eu digo, rapaz, estão disputando dentro do governo. Governo é isso. Tá certo? Quando eu boto no território, a população diz, vamos acabar essa brincadeira. A escola é aqui, precisa da água ali, a saúde tem que estar aqui, não sei o quê. Junta lá, porque a população cobra. Ou não, Beto? Tu conseguia juntar quando? Lá em Brasília? Duvido, só conseguia juntar quando chegava no território, que aí a moçada dizia, vem cá, quem é o responsável por isso? Bota ele aqui na reunião. Assina a ata que ele vai fazer. Certo? Então, ó, 3 coisas que são capitais fantásticos. Diversidade, capital social e capacidade de integração intersetorial, que não tem presidente, governador, prefeito que faça. Pelo menos no Brasil eu não conheço. Não sei se eu lhe respondi. Ficou faltando a história do papel da política de territorialidade na consolidação da representação política desse pessoal. Essa discussão da representação política é quando eu descendo no território. Aí eu quero saber quem é quem. O território não está abandonado, não. Tem atores. É o que eu chamei aqui de capital social. Quem é esse? Divide aí por partido, por grupo, sei lá. A gente arruma a classificação. E cada lugar é um lugar. Ô, Tânia, eu acho que não só você traz esses elementos que estão presentes na política de desenvolvimento territorial, né, como características principais, nos faz pensar que eu acho que nós vamos ter que, em determinado momento, convidar os municípios vizinhos, e eu acho que aqui a presença de Adérico é um dos nossos militantes da política de desenvolvimento territorial do estado de Sergipe, nos acompanha todo esse tempo na SDT, aí no governo do estado. A gente tem que fazer esse link com os outros municípios, né? Porque a gente também ganha quando a gente amplia essa escala, também na diversidade política, o que é fundamental, porque dentro do município, a dependência do poder local limita muito a atuação, não só das pessoas, como também das instituições. Os sindicatos ficam presos às determinações da prefeitura e dos líderes políticos locais, as cooperativas, as associações, etc. Então, sair para uma escala territorial também diversifica, dá uma pluralidade política importante. E acho também que a presença da nossa companheira vice-governadora, para resgatar, ajudar a resgatar tudo aquilo que foi feito no governo de Deda sobre a política de desenvolvimento territorial com Lúcia Falcon. Aí tem uma coisa muito bonita em Sergipe, que a Lúcia fez, que inclusive eu vi que é considerado um dos 5 mais importantes livros para conhecer o estado de Sergipe, que é o Guia Gastronômico dos Territórios Sergipanos. É bem interessante que ela faz um mapeamento da tradição da gastronomia nos municípios. Eu acho que essas coisas vão estar todas, digamos, na agenda do futuro, né? Alimento saudável, saúde. Veja, o Rio Grande do Norte está preparando uma política nova de desenvolvimento territorial baseado na distribuição das estruturas de saúde nos territórios. Nós fizemos uma live, nós dois, eu e a Tânia, com o governo do Rio Grande do Norte, e eles anunciaram isso. Quer dizer, a partir dali, eles estão considerando os territórios do estado do Rio Grande do Norte. Acho que a gente precisa recuperar no governo do estado, no próximo governo, ou ainda nesse, quem sabe dá tempo, a importância do planejamento territorial. Alguns estados mantiveram com mais força, né? Piauí, vocês já falaram, Piauí, Bahia. Ceará,
Bahia daquele tamanho, certo? Bahia daquele tamanho. Então, alguns estados mantiveram isso com mais força, outros com menos. Sergipe, de fato, no começo tinha um protagonismo muito grande, depois perdeu o protagonismo, né? Não sei se porque o estado é pequeno. Adérico aí. Adérico, fica à vontade. Aqui não tem muita coisa, é livre, estamos livres. Abre o seu som, abre o seu microfone, Adérico. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Agradecer o convite, Delcio. Insiste muito, já tinha feito esse convite outras vezes, e hoje eu recebi de Miro, hoje, e dentre outras coisas que estava fazendo, acabei conseguindo chegar em tempo de ouvir a professora Tânia. Então, boa noite a todos. Um abraço, Humberto, aí, Verônica, algumas pessoas estão lidando com as pessoas que estão vendo aqui, a galera que está aqui. Como é que está assim, esses projetos, como é que a gente tem se articulado, né? O Humberto falando isso, então motivou a falar. Esses dias a gente tem feito um trabalho, Humberto, bem de mobilização da rede, a gente tem feito essa articulação do nível Nordeste, a gente tem batido esses papos praticamente mensalmente, a cada 20 dias a gente tem batido um papo. Realmente a gente tem feito algumas coisas que a gente não conseguiu discutir a nível de rede aqui em Sergipe. Acabei ajudando a Mazinho, aqui na região, do lado do vizinho, com algumas coisas, principalmente no debate da educação do campo, em cima da Câmara Temática da Educação do Campo, muito pelo viés da educação, que é a linha que eu atuo mais. E esses dias a gente tem conseguido. Então, por incrível que pareça, a gente conseguiu fazer está fazendo novamente uma reativação de algumas pessoas que têm debatido muito forte, que debateu muito forte a política territorial a nível do Estado. Então, já aglutinou essa galera todinha dos 5 territórios. A gente está levando em consideração também o Vale do Cotinguiba, que não chegou nem a ser territorializado, mas a gente também conseguiu mobilizar pessoas de lá para que fizesse isso e conseguimos fazer com todo mundo. Todo mundo está no debate. Eu acredito que nos próximos dias aí a gente deve estar se encontrando aí novamente nesse grande debate aí da rede, em cima do que o Consórcio Nordeste tem feito, em cima de algumas ações feitas. Eu acredito muito, aí ouvindo a professora Tânia, que alguns arranjos em alguns municípios, eu vou dar um exemplo que tem aqui. Então, eu fiz um planejamento aqui, baseado naquilo que a gente construiu nos territórios, em cima de uma proposta de educação, professora Tânia, tá? Em cima de uma proposta de educação do campo, e fui atrás justamente do público que a gente está aqui no município. Simões é um município de 40 mil habitantes, e vou falar do que eu vivencio mais, a educação. A gente tem um município que tem um índice de analfabetismo alto, para os padrões de um município como Simão Dias, e baseado em um programa que foi criado no governo Lula, forçado pelos trabalhadores na época, que foram os Saberes da Terra, a gente criou uma política de educação de jovens e adultos aqui, justamente específica para o campo, e atuamos em formato territorial. Muita gente no município não entendeu muito a dinâmica, porque foi que o projeto deu certo? Porque a gente fez as pessoas, fez os educadores da gente aqui trabalhar nas comunidades, vivenciar as comunidades e potencializando o que tinha nas comunidades. A gente teve uma grata surpresa com relação a algumas situações com relação a isso. Eu tenho feito um levantamento e tenho visto que muitos municípios, esses remanescentes que vieram, que é o nosso capital social, eu gosto muito dessa palavra mesmo, do capital social, eles estão nos municípios fazendo isso, de uma forma ou outra, cada um na sua demanda, na sua temática. Eu tenho conhecido muita gente que tem feito isso através dos conselhos, fortalecido os conselhos, e eu consigo ver gente tocando o conselho de desenvolvimento, independente de gestão, está lá forte, mobilizado e topando mesmo e discutindo com muita força. Tá? Eu percebi um fortalecimento das pequenas cooperativas aqui na região, tá certo? Um crescimento no acesso aos recursos, no caso da minha pasta, do PENAI, de cooperativas locais, de ver potencializar coisas a nível municipal e, nesse momento, sendo muito importante para o processo de geração de renda, que tem sido uma alternativa, principalmente agora no processo de aquisição dos kits na educação, independente da pandemia, os kits estão indo para os alunos. E muito disso tem sido os municípios que avançaram aí para além dos 30% que é lei da agricultura familiar, tem sido um retorno muito importante agora nesse momento complicado agora para os nossos agricultores. Então,
eu tenho percebido nesse processo de mobilização da rede novamente, dessas pessoas que são remanescentes da política territorial, que muitos, a semente está lá plantada e muitos têm tentado fazer, às vezes, uma temática que às vezes está desmobilizado. Nosso capital social, às vezes, ele está desmobilizado lá. E a gente tentou esses dias e, graças a Deus, fui muito feliz. O Estado, a dimensão geográfica do Estado ajuda e a gente conseguiu dar esse retorno para a rede do Nordeste e eu acredito que nesses próximos dias a gente deve estar se encontrando novamente e batendo um papo aí com relação a esse planejamento no viés territorial. Eu tenho uma curiosidade muito grande de fazer isso a nível de município. Tentei fazer um arranjo e eu acredito que nos próximos encontros aí eu vou poder bater o papo, mostrar como foi que eu fiz isso, fazendo esse arranjo. Trabalhei com 11 comunidades e vou mostrar como foi que eu fiz para que os educadores pudessem potencializar o que foi potencializado nisso. Foi um problemão aí para poder conseguir contratar profissionais. O município pequeno tem isso. Eu consegui trabalhar com os profissionais que não são da área da educação, para ter o agrônomo, para ter o engenheiro florestal, para ter a veterinária, mas deu tudo certo e a gente conseguiu potencializar muitas coisas trabalhando a dinâmica do planejar territorialmente com a educação e conseguir fazer um trabalho através da educação do campo. Eu acho que essas coisas eu gosto de dizer para Humberto e para a Tânia, porque são sementes que foram plantadas aí, que a gente via tudo grande e achavam que o território era só a moto, o carro, e na verdade não é todo um processo de construção de identidade aí, que foi se construindo e que hoje a gente faz aí a obrigação de multiplicar isso, independente do governo, o capital social está aí, a gente precisa estar atrás dele sempre, fortalecendo. Viu? Obrigado. Veja, eu acho que ele falou em coisas que eu não falei aí, né? Então, um desafio para mim é educação. Como eu falei, a educação do século XX não é a do século XXI, não é a do XX. Então, tem que pensar a educação, né? A educação para o campo, que a gente precisa priorizar. Não sei se tu conheces o CERTA. O CERTA é um instituto, é uma OCIP aqui de Pernambuco. Eles fazem um trabalho muito arretado. Eles fazem pesquisa, ensino e extensão, tudo junto. Eles formam uma meninada maravilhosa, certo? Em agricultura familiar orgânica. Eles são bons nisso. Então, uma parceria com um negócio desse, ver se dá para plantar. Porque eu vejo o Brasil hoje assim. Enquanto a gente está nesse nevoeiro, a minha ideia é assim, vamos regar as sementes boas que a gente tem e vamos plantar novas sementes. A gente não pode, com um monstro, a gente faz a nossa parte. A nossa parte é regar as sementes boas e plantar novas. Certo? É o que a gente pode fazer. Então, veja, pensar uma coisa que a gente... Agora, a gente tem que pensar com a cabeça diferente. Então, por exemplo, comercialização. Comercialização via cooperativa. Certo? Então, a gente tá com aquela ideia do século XX. Essa semana eu participei de uma reunião que o Ministério da Integração, ele tem o que eles chamam rotas de desenvolvimento. Eu procurei para ver se tinha a rota do milho. Não tem. A rota do milho é longe, não sei aonde. Mas tem a rota de vários produtos do Nordeste. Mas o que me chamou a atenção é que eles estão pensando a comercialização em plataformas, como se fosse um marketplace. Então, em vez daquele esforço enorme que a gente fazia de juntar cooperativa, né, Humberto? Agora é pensar como é que as empresas estão fazendo. É marketplace. Magazine Luiza é um grande marketplace. Tá certo? Dá para pensar marketplace, o modelo não é copiar, é esse tipo de modelo que é do século XXI. Para os desafios que a gente tem da comercialização agrícola, não dá. Pelo menos a pergunta a gente tem que fazer. Para pensar fora da caixa. Não é mais para repetir aquilo que a gente fez e que dava um trabalho danado. O mundo está mudando, vamos ver se a gente pensa diferente. Eu achei muito interessante aquela ideia deles. Eu entrava lá no Ministério, olhava que diabo de plataforma é essa, quem faz, que tipo de modelo é esse, para ver se dá para um modelo de comercialização novo. Né? Porque
Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. E eu acho que teria que ter um grupo pensando em educação mesmo, sabe? Educação é central, educação a gente não investiu o suficiente e, além de não ter investido atrás, vai ter que fazer diferente agora. Então, vamos fazer bem agora, já do outro jeito. Né? Mas eu colocaria na minha agenda com muita força. É fácil mobilizar, tem muita gente boa aí com essas universidades novas que estão perto. Eu acho que esse é um tema. E saúde também, né? Saúde, a pandemia trouxe saúde para a economia. Hoje o consórcio está discutindo, não sei se a vice-governadora ainda está aí, mas o consórcio está discutindo o complexo da saúde, que eles chamam complexo industrial da saúde, porque a gente olhava a saúde como serviços de saúde. O SUS era a nossa bandeira, que é uma bandeira consistente ainda para consolidar o SUS, complementar o SUS, mas é mais do que o SUS. A gente viu na pandemia que faltou máscara, faltou respirador, porque a gente globalizou isso. Certo? A gente botou em cadeias globais isso. Os Estados Unidos botaram e depois ficaram de piro na mão. Hoje a Folha de São Paulo tem uma matéria de um economista de Harvard dizendo que as cadeias globais de valor na saúde foram contestadas, ponto. Acaba com isso. Certo? Então, o debate sobre saúde vai mudar, vai ser saúde como serviço, como cuidar da população e saúde como economia. Então, tem que ter essa outra leitura. O Gadelha, que trabalhou comigo e com o Humberto lá em Brasília, no começo dos anos 2000, ele é um grande especialista em complexo econômico da saúde. Ele tem a visãozinha completa do complexo. Eu acho que é desse jeito que a gente tem que pensar. Eu soube que os governadores estão trazendo Gadelha para discutir complexo econômico da saúde no Nordeste. Isso é a agenda do século XXI. Mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Aberto. Não, só queria reforçar o comentário a respeito do marketing digital. Né? Isso porque é um mundo novo que a gente acaba se encontrando, principalmente por conta da pandemia. Né? E ele é novo, como estou dizendo, novo para o meu conhecimento, que eu venho aqui há 6 meses aproximadamente pesquisando. E ele se encaixa muito bem nesse marketplace, ele é muito, digamos assim, ele é muito propício para justamente fazer a junção desses pequenos agricultores, dessa massa, e rotular, né? ter uma rotulação bem especificada do orgânico, enfim, desse todo material. Não existe volta. Eu estive pesquisando aqui, inclusive falei com o Márcio Macedo, com o Jéssica, pessoas aqui, tenho acompanhado as redes sociais dele, até de Rogério, da Eliane, em cima de coisas que eu tenho conhecido, tenho visto, e é impressionante a distância que nós estamos da era digital. E a vitória de Bolsonaro, por exemplo, é um reflexo, né, e uma justificativa desse novo mundo. Né? Está todo mundo aí. Agora, a grande imprensa, né, às vezes a gente está bitolado a estar, como disse a governadora, a vice-governadora, nós estamos bitolados a estar com coisas velhas, reproduzindo fórmulas antigas. Aí eu não sei como é que estão as comunicações dessas nossas candidaturas progressistas a nível de Brasil, mas o que eu acompanho é que está muito distante, né, do processo de marketing digital. Né? As pessoas não estão mais na TV, as pessoas estão nas redes sociais. E se você não sabe utilizar essas redes sociais, se a gente não sabe fazer uso de todas essas ferramentas e desse mecanismo, nós vamos ficar distantes para fazer as transformações que a gente tanto sonha, que a gente tanto precisa. Professora, a senhora foi
secretária da Fazenda de Pernambuco, né, doutora em Economia, eu estava vendo aqui o histórico da senhora, e uma certa vez Roberto Campos disse que os economistas brasileiros são como eunucos, sabem como fazer, mas não podem. Eu gostaria de saber da senhora o que é que emperra dos economistas fazerem as coisas certas para que essas medidas boas cheguem até a população. Por exemplo, os juros altíssimos, né, desses bancos, passa governo, entra governo, e o crédito, o acesso a crédito à população brasileira, principalmente os médios e pequenos, é horrível. Se você precisar, se você for construir uma casa, você vai tomar, vamos dizer, 100 mil, você vai pagar 300 mil. O pequeno, o agricultor, na parte da agricultura até que tem umas concessões, né? Mas na cidade há essa política dos juros fortes. Se você tiver numa crise como essa, para você pegar um empréstimo para você se reequilibrar depois na vida financeira, você não consegue, além da burocracia. Você chega lá, vai ser humilhado agora nesse governo, né? Então, queria saber quais são esses entraves, professora, que a senhora, como conhecimento de doutora em economia, que o Roberto Campos disse que ele sabe como fazer, mas não pode. É uma provocação. Tânia, eu queria completar essa pergunta de Jorge, muito interessante, e queria que você comentasse sobre essas inovações que estão sendo discutidas no Brasil. Aí eu tenho visto esse cidadão aí chamado, como chama, Eduardo Moreira, Dudu Moreira, propondo aí uma organização de investidores para financiar projetos sociais do MST, com taxas de juros ou seja, operando dentro do mercado, inclusive com apoio da Comissão de Valores Imobiliários, e atraindo investidores urbanos para projetos de agroindústrias. Eu estou curioso sobre essas novas tendências. Eu queria que você comentasse isso. Roberto e os demais, aproveitar aqui. Professora Tânia, boa noite, um prazer revê-la e ouvi-la assim atentamente aqui. Eu sou Reis Oliveira, sou aqui da Bahia, território da Bacia do Jacuípe e mais 3 territórios, sou educador. Nós temos um centro aqui de educação do campo, um centro que faz educação integrada e itinerante. E queria aqui colocar umas 3 coisinhas nessa linha aí, aproveitar o ensejo. A primeira, eu gostei muito dessa ideia da gente construir um processo de gestão e governança compartilhada. Porque me parece que nós temos uma dificuldade muito grande, nós que vemos aí da esquerda, vamos dizer assim, mais ortodoxa, clássica, de compreender que o mundo mudou, que o Brasil mudou e está mudando, que o Nordeste mudou e está mudando. Né? Essa incapacidade de compreender, inclusive, eu diria assim, na linha da microfísica das relações e do poder, né? As pequenas e nano-relações que têm mudado. Por exemplo, no campo das nanoeconomias. Eu penso que tem muita coisa aí que se pode fazer. A pessoa que nos antecedeu aí, acho que foi Danilo, né? Falando da educação, de casar, por exemplo, um centro de educação que a gente está tentando fazer aqui, que casa tanto a educação formal, a educação que o Estado, nas suas diversas expressões, faz, como também a educação popular. Eu penso que nós temos um desafio de compreender isso, essa dimensão dessa teia de complexidade, não é? Que está intricada e imbricada ao mesmo tempo. E a gente não consegue correlacionar isso. Ligado a isso, casa isso com as associações, dessa dimensão, não essas associações clássicas que a gente tem, que já tem muito desgaste, mas um novo tipo de associação que possa trabalhar, inclusive, com nanos e pequenos e médios complexos agroprodutivos. E nessa linha, o Eduardo Moreira, eu tenho acompanhado muito, inclusive tenho estudado, ele inclusive agora está com um projeto interessante, o Donizete acho que falou isso antes, eles estão financiando agora capacitação e qualificação de lideranças sociais e populares para o uso das redes sociais. Inclusive tem um fundo criado que é o FINACOP. Esse fundo é um fundo de investimento, onde você tem uma espécie de complexos, né? Vários complexos agroindustriais e econômicos que estão investindo nisso. E aí eu queria que, se fosse possível, quando a senhora falou da economia da regionalidade, a senhora falou das 3 dimensões. O diálogo, a diversidade, eu estou de pleno acordo, a gente está fazendo um esforço enorme para trabalhar com isso aqui, nessa dimensão
de constituir o poder local, que não é coisa fácil, porque a diversidade, inclusive entre a gente, nós não conseguimos, às vezes, fazer a gestão disso, entre nós, que somos do mesmo campo, imagina com os outros. E essa questão do capital social humano. Eu sinto que é por aí o caminho. Nós, aqui na Bahia, já avançamos muito em muita coisa, mas em alguns aspectos temos uma recuada, porque nós não conseguimos trabalhar uma coisa. E eu assisti a sua intervenção outro dia, foi agora, essa semana, acho que foi na CST, gostei muito, foi no sábado, me parece, dia 22, essa dimensão do imaterial nos processos de desenvolvimento, né? Inclusive nos processos que perpassam as novas relações, eu vou chamar assim, nano, bem pequenininha, quase que invisíveis, que nós não damos sentido, né? Não damos sentido, elas têm, mas nós não damos, e quase imperceptíveis. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Das mulheres, que têm uma capacidade enorme, inclusive no campo econômico, de criar e fazer coisas novas, e das juventudes. Nós temos uma série de nano e pequenas empresas dessa meninada que está aí esbanjando tecnologia, tem um domínio revolucionário disso, e nós estamos anos-luz. Eu vou sugerir a vocês convidar Eduardo Moreira, hein? Porque este modelo de financiamento é inovador mesmo. Então, agora, ele está junto com quem? Ele está junto com o MST. Ele não está sozinho, nem está inventando isso da cabeça dele. Certo? Ele tem a cabecinha dele lá do mundo, por onde eu comecei, que é do mundo financeiro, e ele está trazendo a lógica do que ele aprendeu ali, mas ele está dialogando com a sociedade organizada do Brasil rural, principalmente. Tá certo? E, pelo que eu entendi, eles vão começar lá por baixo, que é onde já tem mais capital social, onde já tem mais cooperativa, é como se eles estivessem testando num bom lugar, certo? Num lugar que tem mais ativos para fazer o teste. Vocês chamava ele para ouvir o que é isso, o que é que vocês estão fazendo, entendeu? Isso cabe no... A pergunta é se isso cabe no Nordeste, esse modelinho. Porque eu vejo vocês agora numa fase de garimpagem, garimpando o que é que tem de novo para trazer para o debate de vocês. Isso é uma coisa nova. Né? Agora, com relação a Luiz, eu acho que você foi para onde eu comecei, que eu não digo que é os economistas, não, é o capital financeiro. São eles que mandam. Certo? Eu não acredito isso. Tem economista para tudo. Certo? Os economistas têm informações muito diferentes e tem economista para tudo. Eu não acredito no balaio. Os economistas do mundo financeiro rezam pela cartilha do capital financeiro. Certo? O poder está lá. E o poder no Brasil hoje está lá. Eles que têm poder. Certo? Isso é uma coisa inegável. Eles é que têm poder. Eles conseguem não fazer ou fazer. Agora mesmo a gente está sem crédito porque eles não quiseram fazer. Se inundaram de liquidez e o crédito não está chegando e as empresas estão fechando. Ali é poder, entendeu? Então, mas é nesse Brasil que a gente vive. Então, enquanto não dá para disputar o poder com eles, a gente vai criando sementes de poder no Brasil inteiro, certo? Através de outras formas, né? Dentro do que é possível, tá certo? Então, mas eu acho que essa discussão, Humberto, ela é muito importante, assim, que é uma coisa que eu estou estudando, que é novos modelos de financiamento. Eu acho que Eduardo é bom nisso, porque ele vem desse mundo. Mas uma das mudanças que a gente está vivendo são modelos de financiamento diferentes. O crédito agrícola tradicional é o que está na nossa cabeça. Agora, não é mais só crédito. Para fazer uma startup, não é crédito. E aí a gente tem que pensar em startup como o Denilson falou, o mundo é outro. A era digital veio para ficar, não adianta a gente resistir a ela.
E os modelos de financiamento da era digital não são os modelos de financiamento da era analógica. Não dá para adaptar. A gente tem que entender quais são e ver como é que aplica na área que a gente está estudando, entendeu? Então, acho que esse é outro tema interessante, assim. Que novos modelos de financiamento, como eu falei, no modelo de comercialização. O modelo geral marketplace é um novo modelo de comercialização, certo? Em plataforma. No financiamento está havendo a mesma coisa. Então, que novos modelos de financiamento são adequados para esse tipo de realidade que a gente tem hoje? Então, isso é uma agenda muito interessante para a gente trazer nessa fase que vocês estão, né? Eu acho que vocês ainda estão garimpando onde é que tem semente boa para vocês colocarem energia boa nelas. Tem um tema aí que você tocou nele, você tocou na saúde. Tem uma discussão hoje sobre a economia do cuidado, né, que também envolve principalmente mulheres e também os municípios hoje, como você disse, quer dizer, nós também temos que olhar para o papel das cidades e nessa era digital, quer dizer, as distâncias fazem pouca diferença. A mudança de relação de trabalho, então você hoje ser um profissional que está aí no município, onde você tem uma qualidade de vida diferenciada, com menos poluição, com menos trânsito, gastando menos tempo com mobilidade, desfrutando de uma paisagem bonita, etc., utilizando uma gastronomia local que você admira, ou seja, vivendo uma vida mais tranquila, mais em paz, também pode ser um papel das cidades pequenas como as nossas, né? E também para as pessoas mais... Nosso país está envelhecendo, quer dizer, muita gente pode ir optando por viver nesses municípios. Eu acho que traz aí uma série de ideias para nós pensarmos não só no diagnóstico agora, mas no que a gente vai propor o plano. Além de que a gente não pode ficar só no município, tem que ter o olhar territorial e essa vinculação com a agenda dos governadores e do Nordeste. Eu acho que isso também vai nos ajudar muito onde é que a gente vai se linkar aí para encontrar as oportunidades de desenvolvimento para o município, o que não é fácil. A gente vai ter que dialogar essa agenda local com a agenda nacional. Já que a agenda nacional é tão complexa para nós, eu acho que também o tamanho do país, né? O Brasil é um continente, então a gente está vinculado no Nordeste, não é pouca coisa, estamos vinculados num país, numa nação, basicamente, com muita identidade também entre nós. Né? E aí um pouco, eu acho que a gente tem que subverter o nosso método tradicional de fazer plano. Antigamente, a gente começou o plano, a gente fazia um diagnóstico. Eu acho que antes de fazer o diagnóstico, agora a gente tem que sair para o mundo, fazer o que vocês estão fazendo, ouvir pessoas, abrir temas, aprofundar nessas coisas. Aí depois vocês vêm com isso para fazer o diagnóstico. Quais são as sementes que a gente tem das mudanças que a gente quer? Antigamente a gente fazia o contrário. Quais são os diagnósticos, qual é o nosso problema, e a solução já estava pronta. Agora a solução não está pronta. Todo mundo está inventando novas soluções. Então, quem é que está inventando novas que são boas? Então, a gente não vai encontrar gestão compartilhada, consolidada aí. Mas isso é uma coisa boa? Por que é boa? Sintoniza em quê com os debates? Então, vamos estudar isso aí e depois a gente vê quais são os germezinhos de compartilhamento que tem aí. Então, eu subverteria a forma tradicional de fazer plano. É isso que eu estou sugerindo. Façam primeiro essa rodada de reflexão, uma garimpagem de sementes boas no mundo que queiram iluminar um pensar estratégico de vocês. Então, essa é a minha sugestão final. Certo? Bom, então, eu queria só agradecer em nome do grupo, né? Encerrar, professor, e prazer revê-la. Igual. E sabe, a gente, depois de passar a pandemia, se encontra pessoalmente novamente. Você tem que vir conhecer Simão Dias, então. Tânia, fazer uma visita, né? E ajudar mais ainda de perto.
É um pecado. Eu achei um defeito em você, Tânia. Você não conhecer Simão Dias, para mim, foi uma coisa grave. Tânia, tem um detalhe, viu? Todo mundo de Simão Dias é super bairrista, coloca Simão Dias além do Brasil, além do mundo, viu? É por isso, talvez, que a gente está pensando muito em Simão Dias, é porque a gente, Simão Dias, é o centro. É o centro. O centro do mundo não fica lá na Paraíba, na praça do meio do mundo, perto de Soledade, não, viu? O meio do mundo sempre fica lá em Simão Dias. Aqui no Marco Zero, aqui no centro do mundo é o Marco Zero. Olha, aí começou o bairrismo pernambucano também, mas, professora, muito prazer. Eu comecei minha vida profissional na Sudene. E Celso Furtado deixou uma lição na Sudene, que era assim: ninguém está autorizado a falar do que não conhece. Então, a gente tinha que ir lá ver para poder falar. Então, eu gosto de ver, eu aprendi isso. Eu aprendi, não fale do que você não conhece. Então, eu gosto de conhecer, entendeu? Então, me faz falta não conhecer. Fiquei chateada quando o Humberto disse. Tânia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua colaboração. E quem sabe essa é uma coisa a mais que nós vamos fazer juntos aí. Tá bom. Tchau.